Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa conversa de exploração de dados usando o R Bibliometrics. Como eu falei já aqui para o pessoal que está ao vivo, o objetivo maior é simplesmente mostrar para vocês como eu faço quando eu preciso ir atrás de artigos científicos. Eu estou começando um artigo, uma pesquisa, e eu preciso dar um review, eu preciso dar uma olhada do que as pessoas estão fazendo, o que estão pesquisando, como que eu vou encaixar ou melhorar a minha pergunta-problema. Como que eu faço isso? Então, a primeiríssima coisa, eu escolho a minha base de dados, depois que eu já defini qual que é a minha pergunta-problema. Então, eu vou compartilhar aqui, eu estou com a tela do R aberta agora. Eu coloquei como uma pergunta, o meu tema, na verdade, para esse projeto que eu estou iniciando, é desafios orçamentários e pressão na política da regulação econômica no Brasil. E eu coloquei como pergunta como os cortes orçamentários e a pressão política afetam a capacidade das agências reguladoras econômicas no Brasil de cumprir as suas funções. Então, essa é a minha pergunta norteadora. Quer dizer que ela é a final? Não, não é. Porque a partir da minha leitura que eu vou decidir se de fato a minha pergunta-problema vai continuar sendo essa. Então, eu tenho aqui já o RStudio instalado no meu computador, que depois eu posso mostrar para vocês, vocês podem me chamar para que eu mostre como que faz toda a instalação, mas como o objetivo é mais mostrar o que eu faço, eu não vou me apegar muito a esses detalhes técnicos, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida específica, por favor, fique à vontade para interromper e perguntar. Então, nós vamos trabalhar essencialmente com Bibliometrics. Bibliometrics é um pacote do RStudio que nos auxilia a fazer análises bibliométricas. O que isso significa? Ele vai dar todo um panorama para a gente ao final, que nos mostra cocitações, nos mostra trabalhos correlatos, nos apresenta quais são as revistas mais importantes, quais são os artigos que podem ser melhor explorados. Então, ele nos dá assim uma visão muito, muito, muito interessante. Até coloquei aqui uma imagem, que depois eu até tenho que pôr a referência, mas assim, ele é um método quantitativo, porque ele vai ter uma medição estatística para o mapeamento e avaliação de uma área de pesquisa. Então, eu escolhi aqui que eu vou trabalhar com a regulação econômica no Brasil. E isso tudo vai ser feito a partir dos dados bibliométricos, a partir de palavras-chave que eu defini. Então, o que essa bibliometria ela vai possibilitar para a pesquisadora? No caso aqui, eu escolhi olhar os desafios orçamentários, na verdade, da regulação econômica. Então, eu vou conseguir ver os artigos mais citados, os periódicos da área com maior fator de impacto, os autores mais citados e produtivos, os termos e conceitos mais relevantes, a produção por período, país, instituição, redes de colaboração, lacunas e oportunidades de pesquisa, que é justamente o que eu estou buscando. Porque a partir dessas lacunas e oportunidades que eu encontre, eu vou poder inserir ali melhor a minha pergunta-problema, vou poder vir e preencher essa lacuna para ter uma contribuição na minha literatura. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer a coleta de dados em grandes bases de dados, que são aqueles repositórios em que as revistas estão indexadas e, por sua vez, a gente consegue encontrar artigos científicos a partir daquilo. Hoje eu vou trabalhar com a Web of Science, que é a minha preferida, e ela, dentro da área de business, de economics, ela é a que falam que tem o melhor repositório, não que a Scopus seja ruim, mas eu prefiro a Web of Science, mas com esse método que eu utilizo aqui, a gente pode utilizar todas e depois a gente junta, daí isso seria cenas de próximos capítulos. Mas então a gente faz a definição dos critérios de busca, faz a elaboração das expressões de busca, exportação dos resultados, e depois a gente volta para o R, e daí a gente faz a análise, e daí com isso a gente consegue visualizar tudo usando a ferramenta que é o BiblioShine, que é a ferramenta dentro do pacote do Bibliometrics que tem dentro do RStudio. Então, eu já defini quais são as minhas palavras-chave, eu já fiz isso, considerando o meu interesse de pesquisa, e o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar na plataforma. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu utilizo... esse daqui é um guia. Eu já mostro para vocês. Deixa eu só pegar o link certo. É esse daqui.
A gente precisa ter acesso ao repositório, que é esse aqui, o Web of Science, tá? Eu vou passar para vocês depois ali no chat esse passo a passo aqui de como acessar. Isso daqui foi feito até, salvo engano, foi feito aqui pela Web of Science Group mesmo, mas tá todo com dicas, estava dentro do acervo da UFPR. Então tem tudo, como que você faz o registro, como que você entra, como que você consegue fazer o login automático. O layout atualmente ele está um pouco diferente do que está aqui, mas os tópicos são basicamente os mesmos. Então vocês vão conseguir ter aqui bastantes informações de como navegar na Web of Science, como fazer exportações. Mas isso aqui eu deixo para vocês verem depois, com mais calma. O que eu quero é justamente entrar com vocês. Então, a gente vai entrar lá no Periódicos da CAPES, porque nós, enquanto alunos, né, das instituições, nós temos esse acesso CAF, que é da Comunidade Acadêmica Federada. Então, entrando nesse site, eu vou fazer o login utilizando a Universidade Federal do Paraná, vou colocar o meu login e senha, vou fazer o login, e só um pouquinho agora, vocês voltaram para mim, senão vocês somem. Então, aqui, o que vai mostrar aqui? Eu entrei dentro do Periódicos, eu estou com o login que me possibilita visualizar coisas que o público em comum não consegue. Então, o que isso significa? Tem muitos artigos que eles são pagos. Infelizmente, ainda a gente tem muito isso na nossa ciência, né? Para a construção da ciência, precisa que os artigos, para que eles sejam disponibilizados, precisa ser feito um pagamento. E, às vezes, não é nada barato, é $50, $200, $500. Então, a universidade, né, o governo federal, o MEC, ele faz pagamentos periódicos para que a gente tenha acesso às bases de dados. Então, é algo franqueado pela sociedade para que nós consigamos fazer as nossas pesquisas. Então, eu utilizo bastante. Então, eu vou aqui, depois que eu já estou logada no portal de periódicos, eu vou em listas de bases e coleções. Por quê? Porque eu quero justamente acessar uma base de dados específica. Mas se eu quisesse buscar por artigos ali mesmo, eu poderia. Eu vou pesquisar pela Web of Science, eu entro nela, vou na coleção principal e eu vou até o site principal dela. Daí carrega um pouquinho, às vezes demora, porque ele tá fazendo o login mostrando que é da comunidade federada. E daí aqui eu acabo tendo acesso à aba tanto de documentos quanto de pesquisadores. E aqui é a parte mais legal, que é a parte em que a gente precisa ter bem claro na mente o que nós estamos buscando. Então, como eu, no caso, estou fazendo uma busca sobre ali como os cortes orçamentários e a pressão política afeta a capacidade das agências reguladoras econômicas no Brasil de cumprir suas funções, eu tenho que ver quais palavras-chave que vão me trazer resultados de trabalhos correlatos com essa área. Então, eu fiz essa busca anteriormente, eu gosto de usar bastante a Cielo e gosto de usar bastante o Google Acadêmico para isso. Então, eu vou dar uma explorada, mais ou menos, ali, coloco algumas palavras-chave, abro um artigo aqui, outro artigo ali, e vejo como que as pesquisas estão sendo feitas. Geralmente, eu pesquiso bem em português, uma coisa ou outra só em inglês, mas agora na Web of Science eu quero em inglês, porque todos os artigos, para que eles sejam publicados, principalmente em artigos em revistas, né, com revisão pelos pares, nós temos o abstract. Então, tem as palavras em inglês e tem um resumo em inglês. Então, eu já separei aqui quais são as minhas palavras, né? Então, nós temos, quer ver? Nós temos, deixa eu só ver qual que eu peguei aqui. Tá. Eu vou usar esse daqui, eu já mostro para vocês certinho, que eu já deixei aqui comentado só para ficar mais fácil para não ter que ficar digitando. Então, eu tenho aqui algumas possibilidades. Eu tenho tópico, eu posso pesquisar pelo título, pelo autor. Eu gosto sempre de começar pelo tópico, porque o tópico, ó, ele vai me trazer tanto pesquisas no título, quanto pesquisas no abstract, quanto nas keywords plus e nas keywords do autor. Essas plus aqui é o que a revista geralmente coloca para fazer indexação. As palavras-chave do autor são aquelas que a gente coloca sempre no nosso trabalho, no nosso artigo, na nossa dissertação. Então, eu colocando essas informações aqui, ele vai trazer para mim justamente, então aqui eu coloquei agência reguladora, ou, então eu usei o conectivo ou, porque eu quero que
pesquise ou qualquer uma dessas coisas aqui. Então, eu quero contingenciamento, orçamento. E daí aqui é interessante, deixa eu dar um mais aqui, que tem uma hora que eu coloquei um asterisco. Aqui. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Por que esse asterisco? Esse asterisco, ele faz com que você consiga buscar tanto palavras no singular quanto no plural. Ou variações. É um método, né? Eles chamam, se eu não me engano, todo esse OR, AND aqui, é um método booleano, salvo engano, agora eu não lembro se é esse o nome. Mas é bem interessante porque você vai colocando, eu quero que procure ou agência reguladora, ou agências reguladoras, ou Brasil e orçamento. Então, eu vou fazendo como se fosse aqueles conjuntos, né? Então, a teoria dos conjuntos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É bem isso daqui que a gente vai fazendo, ó. A gente vai fazendo intersecções ou uniões entre os temas. O ou, ele sempre está unindo duas palavras. Eu quero uma coisa e também posso ter a outra. Agora, quando eu coloco o and, eu quero uma intersecção, ou seja, eu quero aquelas duas palavras, elas devem estar juntas, seja no título, ou no abstract, ou nas palavras-chave. Eu uso bastante o tópico, mas eu também gosto de colocar, assim, por desencargo de consciência, sabe? Eu pego e coloco também aqui para pegar só o título. Então, eu quero, se no título tiver escrito alguma daquelas palavras que eu estou buscando. Então, eu quero aqui que apareça Brasil, por exemplo, no título. E eu coloco mais uma aqui que é das palavras-chave também. Precisaria? Não necessariamente, porque já no tópico isso já está. Mas é mania minha que eu sempre coloco. Então, não há, assim, uma necessidade, tá? Então, deixa eu ver se essa daqui é autor keywords. Daí eu coloco aqui. E daí eu posso, aqui uma busca bem interessante, é colocar qual data. Uma coisa que é muito requisitada pelas grandes revistas é que a gente tenha trabalhos mais atuais, para que a gente dialogue com a ciência que está sendo construída no momento atual. Então, a gente não pode necessariamente, assim, não que seja proibido, claro que não é proibido. Nós podemos citar autores com mais de 10 anos da sua publicação, principalmente pesquisadores renomados da área. Então, eu estou pesquisando lá em finanças, se eu vou citar um autor, assim, bambambam da área, não vai ter problema, né? Até seria estranho, por exemplo, eu fizesse um trabalho de administração e eu não citasse Porter, ou se eu não citasse, não sei, enfim, tantos autores que nós temos aí na área. Cada área tem o seu bambambam. Mas, para a gente fazer esse diálogo na literatura, a gente busca geralmente os últimos 5 anos. Então, já tem aqui a opção pronta. Aí, a partir disso, eu vou pesquisar. Quando eu pesquiso, ele deu erro. Deixa eu ver. Deixa eu só ver. Valid. Eu coloquei algum símbolo que ele não quer. Deixa eu ver se eu esqueci de tirar algum parênteses. Aqui. Esse aqui. É porque o que acontece? Quando eu copiei ele do R, ele veio com a minha hashtag. E ele não aceita a hashtag aqui. Então, tudo que tem hashtag, ó, eu preciso tirar, porque não é como que diz, um símbolo que ele aceita. Então, mas é porque eu tive que comentar ali no meu R, e daí veio para cá. Vamos ver se eu tirei tudo, se ele vai dar certo. Ó, ele deu certo e ele apareceu para mim só um artigo. Isso é problemático? É, porque alguma coisa de errado eu fiz. Porque aquela coisa, às vezes a gente acha que a gente está fazendo um trabalho muito, muito, muito diferente, muito renomado, que a gente vai inovar no mundo. Mas às vezes foi só simplesmente porque a gente fez uma busca muito restrita. Então, por exemplo, eu coloquei ali que eu queria no título exatamente que aparecessem as minhas palavras. Mas será que isso é totalmente relevante? Será que eu preciso necessariamente que apareça no meu título as palavras que eu busco? Porque às vezes o autor não definiu no título, mas isso está muito bem delimitado no resumo. Então, o que eu posso fazer? Eu achei um resultado, eu posso olhar esse artigo, então eu posso clicar, posso ver qual que é o artigo que eu estou utilizando. Então, eu vou dar uma olhada aqui, posso vir aqui, dar uma lida no resumo, pegar e falar, será que isso aqui é interessante?
Posso baixar se eu quiser, posso acessar isso daqui diretamente na plataforma que está lá nessa revista. Eu posso ver o impacto dessa revista, então, sabendo se o fator de impacto, saber a citação, o indicador, para ver se é uma revista de qualidade. Então, posso ir até e pesquisar aqui mais especificamente sobre esse journal, saber mais sobre ele, saber informações relevantes ao longo dos últimos anos. Então, existem diversas informações a partir de um único artigo aqui, ó, que eu consigo verificar, consigo ver quais são as referências, consigo ver aqui, acessar os próprios artigos que esse autor citou. Então, é bem interessante. Mas, para o meu objetivo, eu preciso de mais artigos, eu não quero só um artigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essas palavras aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Por essa, e eu vou tirar essas daqui. Eu posso clicar no menos e tirar. E vou colocar nos últimos 5 anos. Apareceram agora 12 resultados para mim. Esses 12 resultados, poxa, já dá para fazer alguma coisa, alguma análise. Eu posso ver aqui, ó, são os últimos 5 anos. Eu posso fazer outros filtros aqui do lado, mas nesse primeiro momento, na parte mais exploratória, para mim não é tão interessante fazer essa busca, como que eu posso refinar ainda mais o meu título, desculpe, o meu, como que é? Meu filtro, né? Então, eu quero tirar menos possível. Então, deixa eu colocar mais esses daqui. Eu vou colocar adicionar linha, eu vou colocar OR, e vou colocar título, e vou adicionar mais um, e vou colocar OR. OR quer dizer que eu estou tentando unir, tá? Então, vamos ver se vai aparecer aqui mais coisas para nós. Eu vou pegar Keywords Plus nos últimos 5 anos. O que eu esqueci aqui? Aqui. Esse aqui. Agora vieram 14 resultados. Engraçado que antes eu tinha feito a busca e tinha aparecido, ó, 75 resultados. Mas tudo bem, vamos seguir assim, e depois eu vejo o que aconteceu, o que eu fiz de errado ali. Mas acontece, às vezes você pesquisa, você muda um OR, um END ali, já faz toda a diferença. Então, a partir aqui dessa parte aqui, eu já tenho 14 resultados. Não é assim, para uma análise sistemática, não é o mais indicado. Se você principalmente vai fazer um trabalho acadêmico de revisão sistemática da literatura, é importante que tenha no mínimo uns 100 artigos, tá? É o recomendado. Mas vamos olhar aqui, a gente pode clicar na própria Web of Science, tem a opção de você clicar em análise de resultados. Então, aqui a gente consegue ter um tree map chart. Então, a gente consegue ver aqui quais são as áreas que estão sendo estudadas. Então, a gente tem ciência política, a gente tem administração pública. Poxa, isso daqui é muito legal, porque está muito na minha área. Então, são artigos que provavelmente vão ao encontro do que eu estou buscando. Eu consigo ver aqui vários outros detalhes, consigo ir olhando aqui, ó, quais os anos de publicação, consigo ver quem são os autores. Então, eles têm aqui já uma forma, assim, bonitinha de mostrar mais ou menos quais são as áreas, quais são as citações que foram feitas. Tem ali algumas informações bem interessantes. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Oi, Fabiana, por Ju. favor. Oi. Então, eu fiquei um pouco na dúvida se as buscas só podem ser feitas em inglês. Sim, né? É recomendado que seja em inglês. Você até pode verificar, tem aqui do lado, deixa eu ver, tem aqui languages. Aqui, ó, por exemplo, tem em inglês e tem em português. Então, tem um artigo que eu vou colocar aqui, que eu vou selecionar, deixa eu ver se dá, vou refinar a busca, ele vai aparecer aqui em português. Então, provavelmente é um artigo escrito em português, tá? Mas é recomendável que você
mesmo que você escreva todas as palavras-chave em português e depois faça a tradução para o inglês, é importante porque, como eu mencionei, daí você vai conseguir artigos do mundo inteiro, você não vai ficar muito restrita, porque senão a busca sempre vai ser menor. Sim. Obrigada. Imagine. Tá. Deixa eu tirar aqui só language. Tirar a língua de português. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho. Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte de refinar a busca? Só quero voltar para fazer um teste aqui do porquê que não está me aparecendo os meus 75 artigos. Acontece, espera aí. Ok. Ju, Oi. uma pergunta assim, independente do método de pesquisa que eu vou utilizar, eu de alguma forma vou ter que passar por esse caminho, certo? Certo. Porque eu sei que aqui Uhum. você vai usar o R, usar algumas coisas que eu sei que são mais, digamos, quantitativos, né? Então, independente do meu tipo de pesquisa, eu vou passar por esse caminho para localizar os artigos e vou ter que, de alguma forma, fazer isso de uma forma bibliométrica mesmo. Então, depende muito do teu objetivo. Se você quer fazer um trabalho que seja de revisão sistemática da literatura, que é aquela parte que você vai fazer um trabalho, existem muitos bons trabalhos, não só artigos, mas dissertações que são feitas considerando a literatura. Então, você vai fazer toda uma análise para entender qual que é o estado da arte, você vai colocar todas as métricas possíveis, porque eu, por exemplo, eu gosto muito de ler trabalhos que tenham feito a análise sistemática da literatura, porque nos auxilia, enquanto pesquisadores, a identificar justamente quais são as possíveis lacunas da literatura. Então, se esse é o teu objetivo, você obrigatoriamente você vai ter que ter um método rigoroso de colocação de filtros, de quais palavras você utilizou, qual o passo a passo. Agora tem uma segunda parte, que é aquilo que toda pesquisa precisa fazer, que é aquela parte da revisão da literatura propriamente dita. Essa revisão da literatura propriamente dita, ela pode ou não passar por esse passo, tá? Você pode simplesmente entrar no Google Acadêmico ou na Cielo, colocar algumas palavras, daí olha, esse artigo é legal, daí eu vou para o próximo, não sei o quê. Eu gosto de utilizar a Web of Science porque ela me dá uma visão mais ampla do estado da arte. Mas eu não vou escrever esse passo a passo no meu trabalho, porque já é um pressuposto válido de que eu vou ter que revisar a literatura para fazer a minha pesquisa. Então, ela só vai me ajudar a encontrar os trabalhos que vão compor o meu referencial teórico. Eu respondi a sua dúvida, Isabela? Respondeu sim, Ju, obrigada. Imagine. Eu estou fazendo alguma besteira que eu estou tentando identificar aqui. Deixa eu só pesquisar de novo. Aquele negócio do ao vivo, né? Quando a gente faz ao vivo, daí fala que tá dando erro. Cheque, Ju, your carry. Pode falar, Fábio. e, é, Ju, e daí quando você vai Desculpa, Isabela. escrever, que você vai colocar lá no. Vai explicar o que você fez no seu processo. Você falou que você vai pesquisar na Cielo, na Web of, no Google Acadêmico. Aí você Uhum. referencia só a Web of Science, ou você coloca que foi feita essa pesquisa no Google antes, no Google e na Cielo antes. O que eu referencio são justamente os trabalhos pelos quais eu vou utilizar na minha pesquisa, independente de onde que eu busquei. Eu só vou colocar que eu busquei na Web of Science, ou na Cielo, ou na Scopus, ou no Google Acadêmico, se eu for fazer justamente aquele trabalho de revisão sistemática da literatura. O meu trabalho, o resultado dele é um passo a passo de como encontrar os trabalhos.
Não sei se eu me Então, fiz entender, mas daí você referencia. Depois eu até mostro para vocês um passo a passo de uma revisão sistemática que eu fiz. Daí eu coloco lá bem certinho da onde que eu fui, o que que eu referenciei, o que que eu fiz, qual filtro que eu utilizei até chegar no meu estado da arte. Mas no dia a dia, quando você vai fazer só o referencial teórico, igual eu vou fazer aqui, você utiliza como uma ferramenta. Não necessariamente você precisa citar que você utilizou, mas os resultados da leitura, daí sim, você vai incluir como sua referência. Eu vou seguir com os meus 12 míseros artigos aqui mesmo, porque sei lá o que aconteceu. Eu testei isso antes, eu falei, deixa eu ver quantos que vão sair, que vai que sai 1000 artigos, né? Eu tinha conseguido 75. Mas eu vou manter aqui para ver o que eu posso, não sei o que eu posso ter feito, mas vou seguir com os meus 12, porque o objetivo maior é mostrar, e eu acho que 12 para mim, nesse primeiro momento, para o que eu quero fazer, tá ok. Então, agora eu achei aqui, poderiam ser 1000, 10.000 artigos, é sempre bom que tenha mais de 100. Então, nesse caso aqui é só um exemplo, depois eu tiro algumas palavras aqui, a gente faz o exercício, mas eu preciso exportar esses dados para que eu consiga analisá-los. Então, vocês já estão vendo minha tela, né? Então, eu vou aqui em Export, e daí eu posso escolher aqui como posso dizer, um formato. Eu gosto de utilizar ou BibTeX ou Plain Text File. Neste daqui, eu vou escolher do 1 ao 12, vou colocar aqui o conteúdo de tudo. Então, eu quero tudo e as referências, para conseguir fazer uma análise mais aprofundada. Vou salvar na minha pastinha aqui, Save Address. E daí agora eu vou abrir, deixa eu ver se eu salvei certo aqui. Save Address. Eu acho que eu vou manter. Eu vou manter o meu anterior, que tem 75, só para ficar mais legal, porque eu já tinha baixado, tá? Mas para vocês verem como as coisas são estranhas quando a gente vai fazer ao vivo, mas tudo bem. Então, eu tenho lá, eu exportei do 1 até o 75, eu escolhi o Plain Text, fui lá, escolhi todas as citações, referências, todas as informações necessárias. Daí eu criei uma pasta dentro do meu repositório, mas isso é tudo parte técnica, assim, chatinha, nem vou falar, mas ela está dentro dos meus downloads, numa pasta que eu criei, bibliorregulação. Então, eu vou limpar aqui no meu RStudio e eu vou chamar tudo o que eu fiz até agora. Então, eu vou carregar o meu Bibliometrix, porque é o pacote que eu vou querer utilizar. Eu vou conferir se está bem certinho, então, de fato, ele vai puxar lá dentro do meu bibliorregulação. E daí eu vou colocar dentro, eu vou procurar dentro da pasta LibreOffice Exports, eu vou procurar o que tem de text lá dentro. E daí ele saiu, ó, tem aquilo que eu baixei lá do LibreOffice veio em savedrex.txt, que é o arquivo que eu baixei. Agora eu vou converter os arquivos para o meu formato do Bibliometrix. E vou visualizar aqui só para mostrar para vocês que puxou aqui as informações que eu tinha feito. Então, eu vi 3 colunas, só 3 linhas aqui. Então, eu tenho alguns anos, tenho qual que é a revista e essas coisinhas, alguns detalhes. Agora, eu vou puxar só algumas... Essa parte aqui é para criar um Excel para análise individualizada posterior, que é justamente o que eu acho mais interessante, que é, assim, para mim, o filé mignon quando eu faço essa análise, que é depois você se aprofundar no que você selecionou. Então, eu vou executar essa parte aqui e depois a gente volta nela, porque vai ter aqui um arquivo. Deixa eu até só apagar o que eu já tinha. Ele substituiu. Depois a gente vai voltar nessa parte para nós vermos juntos qual que foi o resultado, como que a gente vai fazer isso utilizando uma planilha em Excel bem interessante, com uma macro bem legal. Mas continuando aqui, então a gente pode começar a fazer uma análise bibliométrica básica, então eu gosto de dar uma explorada nos dados, vamos ver o que tem aqui. Então, eu tenho aqui as palavras-chave dos autores, Brasil, regulação, aqui, ó, tem a questão do saneamento básico. Então, será que alguma agência reguladora de saneamento? Tem mudanças climáticas, tem Covid,
Daí eu começo a olhar aqui, só para ter uma noção mais ou menos do que eu baixei, do que eu fiz. Daí eu pego e olho aqui, quais são os países? Então tem Brasil, com bastante citações. Então, poxa, interessante. Se eu quero analisar o Brasil, se minha pergunta de pesquisa é sobre o Brasil, então, poxa, bastante legal. Mas tem Espanha, tem Estados Unidos, China, Portugal, Argentina, Índia. Então, eu vou dando uma olhada aqui, daí tem como eu acessar cada um dos artigos, que é o DOI, que também isso facilita muito depois para a gente. Então, por mais que a gente não veja agora, depois a gente consegue baixar isso daqui, bem legal. Então, eu vou vendo, eu só assim, eu gosto de olhar isso daqui para ver no que eu estou trabalhando, no que eu estou vendo, né? Tipo, então dentro dessa área tem essas coisas todas aqui. Aqui agora eu vou olhar quantas produções científicas que eu tenho por ano. Então, tá carregando aqui. Ó, aí aparece aqui mais ou menos um gráficozinho, que não é muito bonito, mas só para eu ver aqui ao longo do tempo. Então, como eram os últimos 5 anos, o primeiro aqui foi em 2021, mas eu percebo que em 2024 foi o ano que eu tive bastantes publicações. Daí eu penso assim, 2024, será que teve alguma coisa 2024 relacionada ao meu tema? Eu tenho que ficar atenta a esse ano, porque foram bastantes trabalhos aceitos nesse ano. O que será que aconteceu? Isso aqui é mais para ir criando pulguinhas atrás da orelha, tá? Daí agora eu posso olhar aqui uma rede de concorrência de palavras-chave. Ele também não fica muito legal. Isso daqui é tudo feito manualmente, tá? Depois eu vou mostrar para você que o Bibliometrix ele deixa mais bonito. Mas eu posso olhar aqui que eu tenho clusters específicos de palavras-chave. Mesmo eu não conseguindo visualizar certinho aqui, que eu teria que ajustar, mas eu consigo ver que eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 clusters dentro desse meu assunto. Em qual cluster que eu vou me encaixar? Em qual deles que eu vou entrar e vou conseguir fazer a minha pesquisa? Qual deles, qual grupinho que eu quero entrar? É mais ou menos assim, tá, pessoal? Eu olho isso daqui, né, depois eu vou ver com mais atenção. Aqui também tem o mapa temático que eu posso olhar, que tem os temas motores, eu tenho os temas de nicho, daí eu já posso ver aqui, poxa, tem a questão da governança. Será que seria um tópico interessante de eu colocar na minha pesquisa? Falar sobre governança, porque eu estou falando sobre os desafios orçamentários da regulação econômica. Eu sempre tenho um norte, meu tema ali, minha pergunta de pesquisa. Então, se eu estou olhando, talvez governança, mas tem também aqui a questão de temas emergentes, que pode ter a questão da política econômica, o acesso, eventos, que pode levar ali para a governança, mas também tem o crescimento econômico. Qual será? Eu já fico pensando, onde que eu quero me encaixar? Isso aqui também é mais uma provocação. Aqui eu posso ver a quantidade de filtros a partir de palavras-chave que eu defini. Então, dos meus 75, eu colocando o foco do meu projeto, orçamento, contingência, orçamento, corte, né, pressão política, autonomia. Eu tenho 58, então dos meus 75 que eu tinha encontrado, 58 podem ser possíveis artigos bastante interessantes para a minha pesquisa. E daí aqui eu posso também ver a questão de rede de coautoria. Eu posso ver tanto institucionalmente, aqui também fica bem feio, mas dá para ver aqui que eu tenho trabalhos também na Harvard, mas eu também tenho bastante coisa no Brasil. Então, eu tenho a Universidade Federal de São Carlos, Federal Fluminense, consigo ver a Universidade Federal Unifesp, Getúlio Vargas. Então, também, além dos meus clusters de palavras-chave, eu tenho os meus clusters de autores, então, que um se cocita, então, um cita o outro, né? Então, eu tenho que verificar em qual parte que eu vou querer entrar. E também tem a parte institucional mesmo. Então, será que existem grupos de pesquisa nessas universidades relacionados ao meu tema? Até para pensar depois um doutorado, um pós-doutorado. Eu falo, poxa, eu quero estudar esse tema, então eu vou dar uma olhada no programa lá de pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos, porque eles estão estudando isso. Então, será que tem um grupo de pesquisa forte lá? Ou aqui a Getúlio Vargas? O que será que está acontecendo nessas instituições? Então, só nessa pesquisa básica aqui, que eu só baixei as coisas da Web of Science, a partir de algumas palavras-chave, eu já consigo ter vários insights para pesquisas futuras, para participação em grupo de pesquisa, para ver aonde que eu vou me encaixar. Mas,
Agora chegamos ao centro maravilhoso que eu amo, que é o Biblioshine, que ele vai mostrar coisas espetaculares para nós. Quando a gente executa, ele vai carregar um pouquinho e ele vai abrir a interface, e é maravilhosa, que eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês se encantem tanto quanto eu. Enquanto carrega, eu quero saber se alguém tem mais alguma dúvida. Fiquem à vontade. Então, se não há dúvidas, eu vou continuar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu não estou sozinha aqui, porque eu só vejo suas fotinhos. Eu vou fazer o carregamento do arquivo. Então, eu preciso fazer essa importação para conseguir olhar bem certinho o que tem. Então, eu vou dentro da minha pasta lá que eu baixei, né? O Web of Science exportada, o Save Drex, e vou colocar um Start aqui. E daí pronto, ele vai mostrar que todas essas letrinhas, elas significam alguma coisa. Então, eu sempre tenho que, às vezes, eu não decorei isso ainda, então eu sempre tenho uma colinha ali, sabe, para ver. O abstract é AB, AU é autor, CR é referências citadas. Então, é só uma forma aqui para a gente ter. Daí ele buscou para mim aqui os 75 documentos que eu tinha buscado anteriormente. Daí aqui ele traz tudo tabuladinho, ó, tá vendo? Ó, se eu clicar nisso daqui, ele vai abrir para mim o artigo. Então, eu tenho acesso fácil aos artigos inteiros aqui disponíveis. Cada um deles tem o meu DOI, ó. Eu abro e ele faz o redirecionamento. Eu posso abrir em PDF. Então, é bem legal. Ok, mas o que essa plataforma vai mostrar para a gente? Ela vai nos dar um overview, né? Então, nessa parte inicial aqui, o que ele mostra para mim? Que eu tenho 75 documentos, que o tempo que eu defini foi de 2021 a 2025, eu tenho 334 autores, eu tenho, deixa eu ver o que mais aqui, um crescimento médio anual, quantas palavras-chave, quantas referências. Então, ó, pensa, são 75 artigos e tem 4.086 referências. Então, 4.086 dividido por 75 dá uma média de 70, deixa eu ver aqui, 75, dá uma média de 55 artigos por referência. Então, pensa assim, a gente também não pode ter menos do que isso, pensando assim, né? A gente não pode ir lá e citar só 10 autores. Os nossos pares estão citando, em média, 55 artigos, eu também tenho que ter algo nesse sentido, tá? Então, é mais uma coisinha interessante aqui para a gente observar. Aqui, a gente tem a publicação anual, que lembra que a gente já tinha visto naquele outro gráfico, mais ou menos? Então, se eu coloquei nos últimos 5 anos, perceba que teve um boom aqui, dentro da nossa amostra, claro, de 75, 2024 foi o ano de maior publicação desse meu tema, lembrando, desafios orçamentários na regulação econômica. Então, o que será que aconteceu nesse ano de 2025 que fez com que tivesse esse boom? Então, eu consigo olhar aqui, consigo ver, deixa eu colocar um play aqui para ver se ele faz. Isso daqui é muito legal. Aqui eu consigo ver como que as coisas estão ligadas. Então, perceba que aqui eu tenho aqui, ó, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é aqui. Daí aqui eu tenho os autores, ó. Lembra que AU era autores, né? E aqui são as referências citadas. Então, esse Instituto do Meio Ambiente, ele foi citado por esses autores aqui de baixo. Agora, esses autores foram citados aqui pelo Cunha, e o Cunha, ele colocou quais palavras-chave? Ele colocou essas palavras-chave aqui, ó. Se eu passo o mouse, eu consigo ver mais forte, ó. Ele falou do Brasil, ele falou de agências reguladoras, de governança, de performance, de burocracia e de autonomia. Então, tem alguma ligação aqui, porque se ele tá, então quer dizer que provavelmente Guedes, Bárbara aqui, podem estar estudando algum desses outros temas. Se eu coloco em Brasil, eu consigo ver. Então no Brasil eu tenho que dar uma olhada em Cunha, em Berman, em Andosca, em Andrés e Abdala, para ver o que eles estão fazendo, porque o meu interesse é ver sobre a regulação econômica no Brasil. Então eu vou dar uma olhada especificamente nesses autores.
Podemos ver aqui quais são as pesquisas mais relevantes. Então, a gente consegue verificar aqui quais são as revistas, né? Então, eu tenho que olhar lá, ó, essas daqui, ó, Ciência e Saúde Coletiva. Então, isso daqui também dá uma possibilidade de a gente ir até essas revistas e dar uma olhada. Qual que são as locais? Também aparecem. Por impacto. A gente tem aqui, ó, deixa eu ver, essas daqui, essas 4, né? Também tem questão de sustentabilidade, energias renováveis, tem a agrociência. Então, isso daqui tudo depois mensurando aqui o impacto. Então, nós temos a revista aqui de impacto 2, que é alto. Deixa eu ver essa daqui, também é por ano, que mostra aqui quais são as revistas e quais que foram mais publicadas. Então, eu consigo ver por cor. Ele tem a parte de autores, que eu consigo ver quais são os autores mais relevantes. Então, eu já tenho que ficar com a cabeça assim. Aí eu falo assim: olha, nos últimos 5 anos, o Berman, Cazolo, Cione publicaram. Cada um publicou 2 vezes. Então, quer dizer que os caras estudam isso. Eu tenho que dar uma olhada depois, sabe? Deixa eu ver aqui. Isso daqui é publicação, local impacto também. Eu posso dar uma olhada nos autores. Eu posso ver quais são as afiliações desses autores. Então, olha só, Universidade de São Paulo e Getúlio Vargas. São as universidades, né? A Fundação Getúlio Vargas e a Universidade de São Paulo, nesse tema, pelo jeito, nos últimos 5 anos, pesquisou muito. Se eu quero fazer um doutorado, com certeza, nessa área, eu vou ter que dar uma olhada no programa de pós-graduação deles, tá? Deixa eu ver o que mais tem. Temos afiliações, né? A gente tem as correspondências de... essa daqui não consigo ver porque precisa ter mais de 30. Deixa eu ver aqui se aparecem as mais citadas. Vamos carregar. Então, as mais citadas, claro. Se eu coloquei nas minhas palavras-chave que eu queria trabalhos específicos do Brasil, nada mais lógico de que os países mais citados dentro dos artigos que eu baixei tenham sido o Brasil. E depois eu tenho Espanha, tenho Estados Unidos e depois outros países aqui que foram citados. A gente pode ver as maiores citações globais, então, olhando especificamente, a gente pode ver quais são as referências locais que foram mais citadas. Esse daqui eu gosto bastante. Deixa eu ver se vai abrir. Que é o espectroscopia. Esse daqui, ele mostra pra gente... lembra que a gente viu que os autores citam e referenciam outros. Então, a gente viu que, em média, cada artigo dos 75 citaram 55 artigos. Esses 50 artigos que estão lá na parte de referências bibliográficas, eles são desde o ano de 1925. Aí vocês falam para mim, mas Ju, você falou que é interessante que sejam 5 últimos anos, 2 últimos anos, dependendo da área. Mas perceba que a gente tem os bambambãs, igual eu falei. Então, isso quer dizer que nessa área de regulação, tem alguém que escreveu lá em 1925, teve alguém que escreveu em 1952, 70, e aqui, mais recentemente, eu consigo ver aqui um aumento de trabalhos da minha área, aqui a partir dos anos 2000, que começa a aumentar. E, especialmente, eu tive no ano de 2020. Então, os artigos, então as pessoas que escreveram entre 2021 e 2025 citaram muito mais trabalhos do ano de 2020. Ou houve uma grande produção no ano de 2020, ou pegando aquela lógica que os autores utilizam os últimos anos, os mais recentes. Então, eles seguiram bem essa lógica dos últimos 5 anos. Mas isso quer dizer que eu tenho outras 359 referências só no ano de 2020 que poderiam servir de inspiração para o meu trabalho aqui de regulação econômica. Tá? Eu também posso fazer uma nuvem de palavras, então eu posso ver quais são as palavras mais frequentes, primeiramente em gráfico, então, lógico, Brasil, governança, política, performance, regulação, que tem a ver com o meu tema, e também tenho aqui, posso baixar, inclusive, isso daqui, exportar em PNG, uma nuvenzinha de palavras para mostrar que dentro do estado da arte, o que eles estão falando. Então, eu tenho trabalhos que estão falando do Brasil, estão falando de regulação e de governança. Então, essa palavra governança talvez seja uma palavra que eu vá ter que incluir numa outra busca, porque parece-me que é algo interessante para a regulação econômica, que eu não previ num primeiro momento.
Daí aqui tem as palavras também que saem do IMEP, tem os tópicos mais falados também aqui durante, e daí ao longo dos anos também consigo ver. Então o Brasil começou de 2022 para cá, mas e política ficou mais restrita ali a 2021, também é algo a se considerar na minha análise. E eu queria ver com vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que é essa daqui. Esse daqui é um dos que eu mais gosto de olhar. Isso daqui mostra muito como a nossa produção ela é escassa. Nesse caso, como eu coloquei especificamente que eu queria Brasil, perceba que está mais escuro o Brasil, porque nós estamos analisando a colaboração, então tem muitos autores brasileiros falando desse tema. Que bom, né? Eu ficaria assustada se não tivesse, teria alguma coisa errada. Mas nós também temos pessoas produzindo nos Estados Unidos, né, em outras partes aqui, até na Rússia. Nessa pesquisa de 75 ali, apareceram alguns idiomas. Apareceram inglês, russo, tinha um artigo, provavelmente é esse daqui, escrito em russo, português e espanhol. Mas a maior parte era em inglês. Mas isso aqui é bem interessante, eu gosto de usar esse, porque ele mostra muito como como que existem as redes de colaboração. Então, eu posso ser aqui do Brasil, mas eu posso ter um parceiro lá nos Estados Unidos, no Canadá, que me ajuda na produção dos trabalhos. Então, isso também é bastante legal para a gente conhecer um pouco mais de como que o nosso tema está sendo trabalhado. Então, essa é a exploração inicial que eu faço toda vez que eu vou começar uma pesquisa, um trabalho, seja um trabalho de faculdade, seja um trabalho de assessoria, qualquer coisa, eu sempre dou uma olhada para eu conhecer um pouco mais. Mas essa é a parte do grosso, né? Essa é a parte mais numérica, mais de reconhecimento para encher de pulguinhas atrás da orelha. E daí é a segunda parte dessa nossa conversa, que é para mim a parte mais importante, que a gente vai fazer uma análise daí mais qualitativa dos resultados que a gente encontrou. Mas antes de eu continuar, Tom, por favor, fique à vontade. Você comentou de trabalhos encontrados em outros países. Como é que existe uma forma de conectá-los? Desculpa, você pode repetir que falhou o som, Tom? Está me ouvindo melhor agora? Pode falar, por favor. Você comentou que a gente pode visualizar trabalhos sendo feitos em outros lugares, né? E, através do Bibliometrics, eu consigo entrar em contato com os produtores desses trabalhos? Consegue. Dentro quando você puxa os dados, provavelmente vai vir o e-mail do autor também. Daí você pode pegar e entrar em contato com eles, falar que você está produzindo, que você quer trocar ideias, figurinhas com eles. Você pode ver qual instituição que ele está e também procurar no site. Também é uma possibilidade. Tem sim. Obrigado. Imagine. Eu gosto quando vocês participam. Eu não me sinto tão sozinha. Eu queria mostrar para vocês, rapidamente, antes da gente ir para a segunda parte, o que a Fábio e a Isa tinham comentado no início. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Aqui. Se eu consigo abrir. Aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui foi um trabalho de revisão sistemática da literatura que eu fiz para minha dissertação. Quando eu estava fazendo a minha dissertação, eu fiz isso daqui e incluí dentro do capítulo de revisão da literatura. Só que a banca achou que estava muito longo, porque além da análise, era um trabalho à parte, sabe? Essa parte de fazer a revisão sistemática da literatura é um trabalho à parte. Então, para evitar ficar um trabalho gigantesco, eu fiz o artigo exigido pelo programa com essa análise sistemática, e dentro do referencial teórico, eu fiz só a análise qualitativa de diálogo dos autores. Então, aqui, acho que foi a Isabela que falou, ela acabou saindo, que pena, mas ela tinha comentado como, né, que a gente pode fazer isso daqui. Então, eu faço sempre um mapa. Isso daqui precisa estar registrado. Se você vai fazer uma análise sistemática da literatura, você precisa registrar cada passo que você deu.
Então, nesse caso aqui, eu defini quais são as palavras-chave. Então, no meu caso, era sobre IPO, sobre oferta inicial de ações, abertura de capital. Então, eu fui criando várias variações do meu tema para ficar mais claro. Então, decisão de ir a público, price, tudo eu fui colocando aqui. Depois eu fiz a identificação. Então, identificado na base de dados. Na Web of Science, eu tive 5.999 artigos. Na Scopus, 7.968. Mas podia ser coisas dobradas também, né? Então, depois eu filtrei para de Business and Finance, Management e Economics, porque na minha área, o que eu estava estudando, para mim, não era relevante procurar só artigos de administração. Eu queria também ver a visão econômica e financeira. E daí isso foi diminuindo. Daí eu diminui para 1.685 aqui e na Scopus 2.357. Depois eu defini o tipo que eu queria. Eu queria artigo só. Eu não queria capa de revista. Eu queria artigo revisado pelos pares. Aí diminui mais ainda. E depois eu fui filtrando pelos idiomas que eu consigo ler. Então, eu filtrei inglês, português, espanhol e francês, mas vocês podem observar aqui que a maioria esmagadora era em inglês. Então, se eu lesse só em espanhol e francês, eu estava lascada, porque eu consegui um artigo só. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem inúmeras ferramentas que podem nos auxiliar no idioma. Então, não se assustem com isso. Vocês vão achar textos em inglês, mas vocês vão conseguir fazer uma boa tradução para o português. E também eu fiz aqui, na época, eu fiz até 2017, 2019, e depois de 2019 até meados de 2022, que era a época ali que eu ia me formar. E eu fiz toda essa combinação usando END e totalizaram 1.642 artigos. E daí eu selecionei artigos para leitura. Desses 1.642, eu fiz uma análise a partir da literatura que o índice JCR, ele seria superior, se ele fosse superior a 1, valeria a pena ler. Então, eu fiz 541 artigos, eu coloquei para leitura. E depois eu incluí no trabalho, depois da leitura dos títulos, das palavras-chave, dos resumos, 93 artigos. Tá? Então, esse filtro aqui, eu sugiro que todo mundo faça para quando for escrever um trabalho acadêmico, prestar uma assessoria, seja o que for, porque isso daqui mostra que você buscou, que você viu que os seus pares estão fazendo. Então, vejam, eu li 541 resumos, palavras-chave, e depois eu li 93 artigos em profundidade. E agora a gente vai para a segunda parte dessa conversa, que é o que eu faço depois de explorar no Biblioshine, depois de fazer a busca, fazer os downloads, o que eu faço. Tá? Alguém tem alguma dúvida antes da gente ir para essa segunda parte? Não? Então, eu vou dar continuidade agora para que é a parte de interpretação mesmo. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha baixado um arquivo em Excel, que era essa bibliodata selecionada, né? Então, quando eu abro, eu tenho as informações aqui, eu tenho o autor, eu tenho o título, eu tenho o abstract, eu tenho as palavras-chave, eu tenho o DOI. Então, aqui, essa coluna, para mim, é a mais linda de todas, porque cada um desses links aqui vai me direcionar diretamente para o artigo, sem eu ficar esquentando a cabeça. Já me veio com o link certinho aqui, tá? Vem o ano, tudo certinho. Eu vou copiar isso daqui para uma planilha maravilhosa que eu encontrei de um professor. Deixa eu dar os devidos créditos aqui, o professor Roquemar, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele disponibilizou essa planilha, eu já tenho há muitos anos, e eu sempre a utilizo. Deixa eu só baixar aqui. Eu já coloquei aqui, então, copiei e colei aquelas informações aqui, tá? E coloquei aqui nessa planilha. Aí, aqui que começa a mágica. Eu vou olhar aqui e vou ver o índice JCR. Principalmente. Ele está um pouco desatualizado aqui, mas não muda muito, tá? Então, o índice JCR eu vou colocar do maior para o menor. Então, isso quer dizer que eu vou pegar só coisa top para minha pesquisa, porque senão não vale a pena. Deu uma travadinha aqui, foi. Então, esses aqui, ó, acima de 1. Então, isso quer dizer que esses aqui que estão 100, ó, eu nem vou olhar. Nessa primeira fase aqui, eu nem vou olhar. Então, eu vou colocar de vermelho aqui, que eu nem quero saber desses artigos. Os outros, eu vou colocar que eu selecionei. Então, eu vou colocar OK aqui, tá? Eu selecionei esses artigos aqui para dar uma olhada.
Beleza, já foi gerado o código. Aí eu tenho a ficha individual desse artigo. Ele vem aqui, ó. Ele vem o título, ele vem o abstract, ele vem as palavras-chave, ele mostra o meu JCR. Acima de 2.7 já aparece em verde, então isso quer dizer que é muito bom. Aparece o ano, aparece o link aqui, se eu quiser, ó, se eu clicar com o Ctrl e clicar em cima, ele vai abrir para mim o artigo, tá? E ele veio até para o SB Hub aqui, sei lá por quê, mas isso é outra coisa. Daí eu posso clicar aqui, ó. Eu vou ler isso daqui e vou ver, faz sentido isso daqui para minha pesquisa? Eu leio aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá, esse daqui eu vou selecionar. Selecionei. Daí agora eu vou para o próximo. 2. Eu leio aqui. Não selecionar. Enfim, eu vou lendo e vou vendo o que eu quero daqui. Aqui tem todas as informações das revistas, quais são os quales, né? Mas, igual eu falei, ele tá até um pouco desatualizado aqui, mas isso não vem muito ao caso. Mas isso daqui é para eu ter uma noção de quais artigos que eu vou ler em profundidade, que é aquele filtro lá que eu mostrei para vocês anteriormente. E isso mostra a diferença da pesquisa científica. É quando você vai querer se aprofundar dentro de um artigo a partir dessa busca. E como que eu faço daí depois disso? Daí tá, beleza, eu selecionei os artigos que eu quero ler, e daí agora eu tenho a parte braçal, a parte cansativa, a parte dolorida, a parte fantástica da pesquisa, que é fazer os devidos fichamentos, que vai abrir a minha cabeça para eu fazer o referencial teórico, para eu fazer a discussão de resultados. Então, quando eu fiz a minha dissertação, eu fiz aqui a leitura, né, dos alguns artigos. Então, aqui eu fiz 97 leituras de artigos nessa primeira parte da exploração, e eu coloquei aqui as colunas. Então, isso que eu falo, acho que eu cheguei até a falar numa reunião do NavGold, que eu gosto de fazer fichamento em Excel. Eu não uso o Word, porque eu acho mais fácil de catalogar e acho mais fácil se eu quiser fazer uma análise de conteúdo depois, também eu já estou com a minha base de dados pronta. Então, é algo que eu fiz a partir da minha leitura. Então, eu vou colocar o título do artigo, eu vou colocar quais são os autores, qual que é o construto teórico. Então, eu criei construtos teóricos, qual que é o objetivo do artigo, qual que é a teoria que ela utilizou, qual que é o método que essa pessoa utilizou, quais são as variáveis dependentes, independentes, qual que é a unidade de análise, qual que é o local de estudo, ano inicial da amostra, ano final. Por que eu fiz isso? Porque, para mim, o meu objetivo, na época, era saber como analisar os IPOs. Então, como que eu queria saber quantos anos que eu precisava de amostra, sendo que no Brasil eu tinha um rol muito pequeno, eu tinha que justificar o porquê que eu ia utilizar isso. Então, como que eu ia comparar com a China, por exemplo, que me tinha 1.400 IPOs? Aqui eu estava com nada, né? Então, para mim, aquilo era importante. Como que a pessoa fez a coleta de dados? Porque eu queria saber como que eu ia fazer. Depois eu tive que fazer a coleta manual. Eu tive que entrar em cada DRE, cada balanço patrimonial de cada empresa que abriu o capital. Mas, se tivesse aqui algum atalho, seria bom saber qual software que a pessoa utilizou, se ela falou alguma coisa sobre RNA, que seria o meu método, quais são as constatações. É aqui que são as partes que eu falo para vocês que são fundamentais. Constatações, resultados, implicação teórica, implicação prática, trabalhos futuros e limitações. Depois que eu termino isso daqui, eu estou lá escrevendo as minhas considerações finais, né? E daí, ou a minha introdução, e daí eu tive um insight aqui, e daí eu pego e olho. Olha, esse autor aqui, ele falou que precisava de mais pesquisas usando experimentos. E eu fiz um experimento. Olha só, eu estou contribuindo, eu estou fazendo. Ele sugeriu para alguém fazer uma pesquisa sobre esse tema com mais experimentos e eu estou fazendo. Vou lá e falo. Fulano de tal falou para fazer mais experimentos, estou aqui, eu fazendo. Cita o cara. Você está construindo ciência com isso. Outras pessoas aqui. Explorar questões relevantes, importantes no contexto de mercado nascente. Isso daqui eu citei. Tudo que está em roxinho aqui, depois eu citei, porque daí eu venho e dou uma olhada só no que me importa. Daí eu pego e falo, vou pôr isso daqui, porque eu estou em mercados nascentes, mercados emergentes. Poxa, legal. Deixa eu ver o que tem mais roxinho aqui.
desempenho pós-IPO, eu usei, tudo que está em roxinho e vermelho aqui foram coisas que eu fui utilizando depois ao longo da minha pesquisa, que corroborou para a cientificidade da minha dissertação. Então, isso daqui é muito legal, mas como que eu cheguei nesses artigos? Foi por aquele processo. Entrei na Web of Science, procurei palavras, depois olhei os títulos, li em profundidade só os abstracts para saber se era bom ou não. E, às vezes, os autores são tão bons que eles escrevem resumos maravilhosos. Você vai ler o artigo, nem é tudo aquilo. Não é tudo aquilo para minha pesquisa, quero dizer, né? Porque toda pesquisa tem essa relevância. Mas para mim, naquele caso, não era tão relevante, tão importante. E daí eu posso descartar, não tem nenhum problema. Não preciso inseri-lo no meu trabalho se ele não condiz com o que eu estou buscando. Mas o mais importante é justamente essa busca, esse processo rigoroso, porque você vai colocar qual foi o passo a passo que você fez lá na parte de materiais e métodos, e outra pessoa vai conseguir fazer o mesmo processo e tem que chegar ao mesmo resultado que você. Só essa parte final, claro, de selecionar os trabalhos aqui, que ela é totalmente pessoal, ela é sua. Você que vai ver se aquele trabalho ele é relevante ou não para a tua pesquisa. Tá ligado? Ele pode te ajudar, te dar alguma informação? Às vezes eles colocam lá no método, o método foi utilizando econometria, e você não vai utilizar econometria, você vai utilizar só análise de discurso, por exemplo. Por que você vai utilizar? Não é necessário. Talvez lá dentro tenha algum conceito que possa te utilizar, te ajudar, então, pode ser que não. Então, eu sempre falo, eu faço essa análise em 3 momentos na minha pesquisa. Deixa eu parar de compartilhar agora, conversar mais sério com vocês. Eu faço em 3 momentos. É o momento inicial de investigação, para eu conseguir verificar se eu gosto, se a minha pergunta-problema ela deve ser adaptada, se eu preciso fazer algum ajuste adicional, se eu preciso modificar algo. A segunda parte, depois que eu li, que eu verifiquei, que eu ajustei, a minha pergunta-problema está redonda, o meu objetivo está redondo, minhas hipóteses estão delineadas. A segunda parte é fazer a revisão da literatura, que é aquela parte que eu falo do estado da arte, que é você conversar, é como se você colocasse numa mesa de reuniões todos aqueles artistas renomados, mas nesse caso são pesquisadores consagrados, que você vai colocar para conversar, que você vai colocar eu, fulano de tal, trabalho de tal coisa, eu, ciclano de tal, trabalho de tal coisa, e você vai construir partes que sejam tanto integrantes quanto divergentes. Essa é a parte da revisão da literatura. E, por fim, a terceira parte que eu gosto de fazer essa exploração é quando eu vou delinear o meu método. Daí eu faço uma análise mais refinada para o método que eu quero dentro das áreas de pesquisa que eu estudo. Então, eu quero ver como os outros autores estão fazendo a análise. Então, eu vou utilizar, por exemplo, nesse daqui, eu coloquei que eu queria utilizar a análise de ruptura econométrica. Então, eu vou pegar os dados financeiros, vou comparar com as pressões políticas e eu quero ver se houve alguma ruptura ao longo do tempo com trocas de mandatos políticos em relação ao mandato fixo dos dirigentes das agências reguladoras, por exemplo. Então, quando eu for pesquisar, eu vou colocar justamente isso, análise de ruptura, agências, orçamento, para verificar como os meus pares estão fazendo o método deles, para que eu não destoie tanto, porque às vezes eu estou estudando sobre ali a parte de agências reguladoras e eu quero utilizar um método muito diferentão, muito ausente, que está em outra área. É interessante? Você vai fazer uma inovação. Mas é muito mais difícil você conseguir uma publicação, porque você está destoando demais. Você ainda está no começo você está chegando na área e você já quer fazer uma diferença. Então, é bom usar sempre o arroz com feijão ali, que tende a dar mais certo, sabe? Então, esses são os 3 momentos que eu utilizo e que eu gosto de utilizar esse mapeamento da literatura utilizando o Bibliometrix, em especial, e essas 2 planilhas que eu comentei com vocês, que é aquela dali que eu faço a seleção dos trabalhos e a segunda que eu faço a análise do meu fichamento mesmo, em que eu olho, eu primeiro delineio as variáveis que eu busco e depois eu vou em cada um deles e vou buscando só o que eu quero. Então, uma coisa que eu falo, que às vezes podem me atirar pedra, mas eu não leio um artigo do começo ao fim. Eu acho uma perda de tempo, só se for
um artigo que realmente seja essencial para minha pesquisa. Daí eu faço questão de ler desde o título até a última referência, tá? Mas, no mais, eu pego meu fichamento, abro e vou lendo, buscando, como se fosse uma lupa, as partes importantes, as partes que eu quero descobrir. Eu estou buscando conceitos, eu vou na parte de referencial e vou buscar os conceitos. Eu estou buscando o método, eu vou no método direto. Ah, não, eu quero ver quais são as implicações dessa pesquisa, trabalhos futuros, vou lá nas pesquisas futuras. E olho também os referenciais teóricos dos artigos. Eu amo abrir um livro, ir lá no referencial teórico e ver o que essa pessoa está olhando. Porque às vezes o referencial teórico está tão ruim, sabe? Não é para Science difícil achar, mas na Google Acadêmica eu acho cada coisa. Eu olho lá, não tá tudo feio, não tem as informações, ou se está muito trabalho que não é de revista acadêmica, que é de artigos por exemplo, de graduação, não é desmerecer o trabalho do graduando. Eu acho que temos muitos bons trabalhos, mas se há muitas citações que não passaram por revisão dos pares, você começa a desconfiar um pouco se aquela pesquisa teve todo o procedimento ético adequado na captação do trabalho. E também, pior ainda, é quando você vai buscar nas referências algo e não existe. Então, cuidado para não deixar esquecer, né, de você publicar, de você referenciar algo, porque daí você está incorrendo em plágio. Mas dessa minha parte aqui é o que eu faço, então era mais para mostrar mesmo de forma geral como é feito, qual que é o passo a passo. Eu não vou ficar aqui fazendo com vocês, lendo cada um, né, dos 75 que eu coletei, nem fazendo fichamento, porque senão fica algo cansativo, porque não é a área de vocês, mas eu deixo aí a provocação para que vocês corram atrás disso, para que vocês façam isso também na pesquisa de vocês. E agora eu tenho aí uns 15, 20 minutos para a gente conversar, para vocês colocarem suas dúvidas. Eu solicito gentilmente que quem puder abra a câmera para a gente ver que tem uma pessoa aí, que não temos só carinhas, letrinhas, para a gente fazer uma roda de conversa para vocês falarem o que vocês acharam, o que vocês pretendem usar, se vai ser útil para a pesquisa de vocês em algum momento, ou nada a ver, ou se eu falei muito rápido. Por favor, fiquem bem à vontade. E a palavra é de vocês. Fábio, não estou te ouvindo. Abriu o microfone, mas está mudo. Até a Fábio arrumar o microfone dela ali. Alguém quer falar? Oi, Sarita, que bom te ver aqui. O Vitor está digitando, Elaine está escondida, Rafael, cheque. Não sumam, se não quiserem abrir a câmera, tudo bem, mas só não saiam por conta disso, não quero assustar ninguém. Está no trabalho. Ah, entendi, Vitor, está no trabalho, né? Não, sem problemas. Continuo sem te ouvir, Fábio. No começo estava aparecendo certinho, agora não te ouço. Ju, eu vou só então rever o vídeo mais tarde para pegar os passos, passo a passo, né? E daí você falou de a gente poder te buscar para, de repente, alguma questão em particular, né? A gente faz isso pelo WhatsApp? Qual canal é melhor para... Pode ser pelo WhatsApp. Eu vou colocar no chat um forms que serve como lista de presença daqui do curso. Então, até às 18 horas, se vocês puderem preencher, porque daí eu gero uma declaraçãozinha que vocês participaram, né? Não é nada formalizado, mas só para ajudar caso alguém precise, tá? E daí depois tem algumas perguntas para caso vocês tenham interesse em um mini curso de passo a passo de orientação. Daí eu deixo ali algumas perguntas, então vocês respondam com a maior sinceridade possível, por favor, porque o meu objetivo é social, é de ajudar. Então, não vou fazer nenhum tipo de curso abusivo, com preços abusivos, nem nada, mas eu estou querendo identificar o interesse das pessoas, para a gente fazer algo interessante, algo passo a passo, de orientação mesmo, que daí consigo fazer uma coisa mais individualizada. Então, por exemplo, a Sarita traz, eu quero pesquisar sobre tal coisa, como que eu faço aqui abrir no meu computador? Daí eu vou lá e vou ajudar a Sarita no passo a passo, tá? Então, esse form serve tanto para a lista de presença, quanto para esse interesse num mini curso que eu quero fazer já daqui 2 semanas, para aproveitar o timing.
Deixa eu ver o que o Victor passou ali. Não poderia falar e abrir a câmera. Quero fazer o vídeo depois, sem espaço. Farei uso em breve, tem muita acessível no curso. Que bom, Victor. Fico feliz. Fico feliz que vai ser útil de alguma forma. Que, igual eu falei, foi uma coisa bem mais rápida, assim, né? Não foi bem passo a passo. Mas espero poder auxiliá-los aí na jornada de vocês e que essa conversa tenha sido produtiva para todo mundo que pôde acompanhar e para todos aqueles que, porventura, não puderam, mas vão assistir a gravação depois. Obrigada pela participação, Victor. Fábio, conseguiu o microfone? Vários cientistas de conduta não adequada também. Tom, você quer falar mais alguma coisa? Não. Para mim está esclarecido. Perfeito. Fábio, está me ouvindo? Acho que agora é Fábio que não está ouvindo. Elaine, Rafael, querem fazer algum comentário? Vamos aguardar a Fábio só. Ju, estão me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. Esqueci a minha pergunta. Peraí, não, eu estava dizendo que será um upgrade nas minhas pesquisas, um outro nível agora. Que Foi bom. muito boa a contribuição. Fico feliz, Fábio. Fico bastante feliz. Porque é algo assim que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né? Porque envolve programação, tudo. Mas é algo muito legal, assim, para a gente explorar para as nossas pesquisas. Obrigada pela participação. Online, para a pessoa ler mesmo os vídeos que ela... Vou mutar vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma contribuição? Eu só peço, por favor, para vocês... Todo mundo tem acesso ao chat aqui? Só deem um ok, se sim. Todo mundo. Deem uma olhada naquele link que eu coloquei ali do interesse no minicurso e na lista de presença, tá? Então, por favor, vejam isso bem certinho, porque é um incentivo para eu continuar esse trabalho que eu faço, que eu gosto de fazer bastantes projetos sociais e tudo mais. E também uma forma de poder auxiliá-los, porque essa conversa aqui não tem nada a ver com o NEP Gold, né? É mais meu particular, mas também podemos levar para o NEP Gold coisas assim, oficinas. Daí lá eu estou pensando em fazer algo mais aprofundado lá por janeiro. Que legal, Sarita. Então, você preenche para mim, por favor, o Forms que eu mandei no chat ali. Qualquer coisa eu mando lá no grupo do WhatsApp também para vocês. Daí vocês preencham com atenção, que daí eu faço mais passo a passo, tranquilo, porque hoje foi 1h10, né, de conversa, e para vocês aprenderem bem, assim, as ferramentas, eu aconselho de 4 a 6 horas para a gente, porque daí eu vou te ajudar desde o início, desde a delimitação das palavras-chave, até entrar na plataforma, bem passo a passo. Embora hoje eu sempre falo que eu não vou fazer passo a passo, mas eu não consigo, eu vou fazendo. Mas aí a gente dá continuidade para próximas conversas, e agradeço imensamente pela participação ao vivo de vocês, porque eu disse, eu vou fazer isso sozinha, então por que não abrir aqui, não conversar com meus colegas, né? É tão bom, daí eu não me sinto tão sozinha nessas minhas férias aqui, que eu disse, eu vou abrir, vou fazer, compartilha a tela. Mas é isso, pessoal, muito obrigada pela participação. Pode falar, Tom. O link você vai disponibilizar no chat? Para a gente assistir? Eu compartilho. Assim que a gente terminar aqui, ele vai gerar um SharePoint, se eu não me engano, e daí eu coloco no YouTube com o link não listado, e daí eu coloco para vocês, se vocês conseguem acelerar, voltar e ver bem certinho os pontos. Certo, pessoal? Muito obrigada pela participação e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Para você também, Chu. Para os demais. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau.